Olá, meus caros, minhas caras, espero que todos estejam bem. Vamos então começar essa aula da estatística experimental, né? Esse tema é a unidade 4, que se refere à análise dos dados de um experimento, tá? Apenas lembrando a vocês que essa disciplina já é do curso superior. Se alguém for fazer o curso superior, já vai eliminá-la, não precisa de fazer mais. Se alguém não for fazer, fica a experiência de ter aprendido alguma coisa de estatística de uma forma mais requintada, tá, gente? Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente tem um resultado de um experimento, por exemplo, você vai produzir, você quer ver qual fermento que é melhor para o seu queijo prato, por exemplo. Você tem um fermento A e um fermento B, tá? Você vai fazer um teste de aceitação nele, daquele da nota lá de 1 até 9, ok? Para ver qual que as pessoas vão gostar mais, aceitar mais. Aí o que acontece? Você vai a primeira coisa que a gente tem em mente é exatamente comparar as médias, né? Mas essas médias, elas são apenas as médias. Essa avaliação ela é suficiente, né, para garantir uma análise boa desses dados, né? Porque nós sabemos que se você produzir, por exemplo, você tem dois tanques, tá? Um tanque você produz com coalho, por exemplo, um fermento da Christian Hansen, um queijo prato, e no outro tanque você produz com por exemplo, fermento, por exemplo, da Saco, ok? Então você tem da Hansen e da Saco, o mesmo leite, mesma quantidade de coalho, então o mesmo queijeiro, tudo igualzinho, tudo igual, só mudou o quê? O fermento, né? Amanhã você produz de novo, tá certo? Tudo igualzinho, isso chama repetição, tá? A gente espera que, por exemplo, a acidez do queijo produzido com a Hansen hoje, amanhã e depois de amanhã seja a mesma, tá certo? Mas não é, há uma variação, tá? Há uma variação dentro do mesmo tratamento, ou seja, dentro nesse caso, do mesmo fermento. E há uma variação lógica entre o fermento da Hansen, né, a nota que eles vão dar para o fermento da Hansen e a nota que eles vão dar para o fermento da Saco, tá? Muito bem, quais são as causas dessa variabilidade, né? Quais as causas dessa variabilidade entre a observação de um mesmo tratamento, ou seja, dentro dos queijos produzidos com o fermento da Hansen durante 3, 4 dias, né? Cada dia produz um tanque. Qual a diferença isso, né? Por que essa diferença, tá? Quais são as causas dessa diferença? Essas diferenças irão afetar a comparação entre as médias dos tratamentos? Bom, isso aí nós vamos tentar responder para vocês, tá ok? No decorrer dessa aula. Muito bem. Para a gente analisar fazer essa análise estatística, a gente usa a tal da tabela da análise da variância. Veja bem, eu já deixei a média aqui um pouco de lado, é da variância. Lá na introdução estatística, vocês aprenderam a calcular a variância. A variância, como é que é calculada? Você calcula o desvio padrão, e o desvio padrão você pega e eleva o desvio padrão ao quadrado, né? Aí você tem a variância. Mede o quê? A variabilidade. Essa tabela ela é composta de várias colunas, tá? Tem uma coluna que são as fontes de variação, que a gente vai falar, são os tratamentos e o resíduo, a gente vai comentar isso mais adiante, tá? Graus de liberdade, soma dos quadrados, tá? Os quadrados médios e o F calculado, né? Que o F calculado é por causa a gente usa a tabela de F. Esse F vem de Fischer, foi o estatístico que desenvolveu esse método, tá? A análise de variância foi ele que desenvolveu. Muito bem. Então a tabela, o modelo é essa aqui, ó, fontes de variação, que é entre tratamentos, dentro de tratamentos, graus de liberdade. Ó, você tem grau de liberdade para entre tratamentos, grau de liberdade para o resíduo e grau de liberdade total. Você tem soma de quadrados para cada um aqui, ó, tá? Quadrado médio e o F calculado, ok? Mas nós vamos ver agora um exemplo. Veja bem. Um experimento empregou 3 tipos de adoçantes. Então, veja bem, o adoçante A, o adoçante B e o adoçante C, em iogurte, tá? O objetivo desse trabalho foi verificar qual dos 3 obteria maior aceitação entre os consumidores atuais de iogurte.
Para tanto, foi empregado o teste da escala hedônica de 9 pontos, sendo a escala 1 correspondente a desgostei extremamente, a escala 9 correspondente a gostei extremamente e a 5, a escala 5, que é a indiferente, né? Ela fica no meio, tá? Foram empregados 4 provadores e cada provador é considerado uma repetição, tá, gente? Vamos lá. Notas dos provadores versus adoçantes. Os provadores, então, estão aqui. Um provador 1, 2, 3, 4. Ok, as repetições que são os provadores. O provador 1, ele deu nota para o iogurte adoçado com A, 9, o adoçado com AB, 6, o adoçado com C, 5. Esse foi 8, 6, 6, 8, 5, 5, 7, 6, 6. Tá? Então, a média do A deu 8. A média do B deu 5,75 e a média do C, 5,5. A gente quer saber qual desses adoçantes que a gente vai empregar, ou seja, aquele que teve maior aceitação entre os consumidores, né? Para a gente poder o quê? Entregar aos consumidores um produto, né, de alta qualidade, tá certo? Altíssima qualidade, né? E que ele vá gostar, né? Que ele tenha aceitação por aquele produto. Não adianta eu gostar mais do C, por exemplo, se eu não sei se ele é o melhor do que esse aqui, tá? Que estatística, gente, pode ser que 5,5 seja igual a 8, né? Estatística não é matemática, né? Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenvolver as hipóteses, né? Quais são as hipóteses? A hipótese de nulidade, que é H0, ela diz o seguinte: não há diferença significativa entre as médias de aceitação dos adoçantes testados, não é? Quer dizer, tanto faz. Você pode empregar qualquer um que a aceitação é a mesma. A hipótese alternativa é que há diferença significativa entre as médias dos adoçantes testados. Presta atenção nessa palavra, significativa. Pode haver diferença não significativa e pode haver diferença significativa, né? Ok? Então, quando é tudo igual, é que não há diferença. Quando é diferente, é que há diferença, tá? Muito bem. Aqui a tabela da análise de variância, né, gente? Eu estou repetindo aqui. Aqui eu coloquei o F calculado, o F tabelado, tá? Que a gente vai buscar numa tabela, naturalmente, né? E agora, como é que a gente calcula, né, esses graus de liberdade, né? O que é isso? Tá certo? O grau de liberdade. A forma geral é grau de liberdade igual a N menos 1, tá? Grau de liberdade de adoçantes. Quantos adoçantes que eu tenho? Eu tenho N, meu, é igual a 3. N menos 1, 2. Então, o grau de liberdade para adoçantes é 2. É N menos 1. 3 menos 2, 1. Tá? Eu faço depois o grau de liberdade total. Tá? O N. Quantos dados eu tenho? Eu tenho 12 dados, que são 3 adoçantes e 4 provadores. 3 vezes 4, 12. Tá? A gente pode até voltar aqui para vocês verem, ó, na tabela, ó, quantos dados eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, né? Então eu tenho 12 dados, né? O total então é 11. Aqui eu faço a subtração, o grau de liberdade do resíduo é sempre por subtração, tá? Por diferença, grau de liberdade total menos o grau de liberdade do adoçante. Grau de liberdade total é 11, grau de liberdade do adoçante 2, 11 menos 2 igual a 9. Soma de quadrados. Eu pego o primeiro aqui, ó. Presta atenção, eu vou voltar lá para vocês verem, tá? Manda uma tabela. Soma de quadrado de adoçantes. Eu pego a soma aqui, ó, tá? Que é o 32. Elevo ao quadrado e divido por 4. Por quê? Esse número 32 ele é a soma de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Então é 32 ao quadrado mais 23 ao quadrado dividido... Aqui, ó, aqui é 32 ao quadrado dividido por 4. Tá? Aqui é 23 ao quadrado dividido por 4. Aqui eu tenho 22 ao quadrado dividido mais 22 ao quadrado dividido por 4. Menos, que é chamar de correção, é o 77 ao quadrado sobre, esse 77 veio de quantos dados? De 12, né? De 12, sobre 12, tá? E assim então que a gente vai fazendo, aí vamos colocar lá
12. Então, a soma de quadrados de adoçante deu 15,27, tá? Soma de quadrados total, que a soma do resíduo eu sempre faço pela diferença, tá ok? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês que é 9 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais até o último, 6 ao quadrado, menos a correção, que é o 77 ao quadrado, dividido por 12, né? Vamos lá, vamos voltar lá na tabela para ficar fácil, ó. O total eu pego um por um. 9 ao quadrado, o 9 é sobre quanto? É sobre 1 mesmo, que o 9 né? Ele não é de soma nem nada, né? Então é 9 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, parará. Reticências, mais 6 ao quadrado, menos 77 ao quadrado, sobre 12. Né? Tá aqui, ó. Tá tudo pronto aqui, as somas já prontinhas, tá? Então, já montei minha tabela, olha aqui. Grau de liberdade de adoçantes, 2, né? Eram 3 adoçantes, 2. Quantos dados eu tinha? 12. 12 menos 1, né? Que é N menos 1, 11. Com a diferença, né? 11 menos 2 igual a 9, então o resíduo ficou 9. Aqui eu calculei esses aqui, tá? Agora, como é que é o quadrado médio? O quadrado médio é a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. 15,27 por 2 dá 7,64. Tá? 3,65 dividido pelo seu grau de liberdade por 9 dá 0,40. Tá? E 18,92 dividido por 11 dá 8,04. Esse número aqui está errado. Não dá isso não. Essa conta minha aqui está maluca. Tá? Eu vou fazer ele de novo, depois a gente faz. Esquece aqui. Esse número aqui também, ele não tem problema, porque ele não faz parte, como eu notei aqui. Vou até apagar aqui de uma vez. Ó. Não é necessário para os demais cálculos. Você não precisa disso aqui. Tá? E o F calculado? O F calculado, eu pego a soma de quadrados, eu pego o quadrado médio de adoçante, que é 6,64, e divido pelo quadrado médio do resíduo, que é 0,4. Eu divido 7,64 por 0,4, dá 19,1. Tá? Esse é o F calculado, que eu calculei. Né? Aqui na frente, vocês têm explicando tudo aqui. Ó. Quadrado médio de A é igual a soma de quadrado, aqui quadrado médio de A é a soma de quadrado de A sobre grau de liberdade de A, que nós já fizemos essas contas todas lá, ó. Tá? Tudo pronto lá. Vocês podem depois olhar aí direitinho, ok? O F calculado, então é o quê? É o quadrado médio de adoçante sobre quadrado médio do resíduo, que é igual a 7,64 dividido por 0,4, que dá 19,1, ok? Vamos agora. Agora é o F tabelado, né? Como é que eu obtenho o F tabelado, o FT? Como o próprio nome indica, né? O F tabelado, ele vem de uma tabela, que é chamada tabela de F. Nessa tabela, nós cruzamos os valores da primeira coluna, que são o grau de liberdade do denominador, ou seja, grau de liberdade do resíduo. Por que é denominador, gente? É porque a gente volta aqui na fórmula. Ó, o denominador é o que? É o resíduo, ó. Ele que está de baixo, né? É o denominador, numerador. Quantos graus de liberdade tem um resíduo? São 2. E o do adoçante, aliás, aqui são 9 e aqui são 2. Vamos lá que vai estar tudo prontinho lá para a gente, tá? Pega na coluna aqui, tá? 3 tratamentos que nós temos, né? Adoçantes A, B e C, tá certo? E grau de liberdade do resíduo 9. Assim, basta cruzarmos os valores referentes a 9 na coluna e 3 na linha, lá na tabela. Tá aqui a tabela, tá? Aqui, ó, 3 aqui, ó. Aqui é o numerador, né, que ele fala aqui. Aqui é o denominador. É 9, que é o grau de liberdade do resíduo 9. 3, porque são 3, o quê? 3 tratamentos. Quando eu cruzo aqui e aqui, deu esse valor aqui, que eu não estou enxergando, acho que é 8,26, se não me engano. Né? Aliás, 3,89, doido, hein? Portanto, o F tabelado para os dados desse experimento é 3,89. 3,86, desculpa, aqui deu 9 aqui.
Vamos consertar. Muito bem. Vamos lá. Como se analisa e conclui o resultado dessa estatística do teste de F, né? É extremamente simples. Para tanto, basta compararmos os valores de F calculado e F tabelado. Quando F calculado for maior ou igual ao F tabelado, há diferença significativa entre os tratamentos testados. Neste caso, a aceitação de iogurtes usando 3 tipos de adoçantes. Neste caso, tivemos F calculado igual a 19,1 e F tabelado 3,86. Então, o que deu? O F calculado é maior do que o F tabelado. Não é isso? O que eu vou concluir, então? Que existem diferenças significativas entre os tratamentos testados, que são os 3 tipos de adoçantes, ao nível de 5% de probabilidade. Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente tem que identificar agora qual daqueles 3 será o mais indicado. Eu não sei qual é o que eu indicaria ainda para o produtor, para o dono do laticínio que produz esse iogurte, qual dos adoçantes. Eu tenho que fazer um teste complementar, que é chamado teste Tukey, tá? O que se diz agora? Que tem diferença. Tem diferença. Qual deles que é o mais indicado, eu não sei. Eu só sei que tem diferença significativa. Qual que vai ser? Eu tenho que estudar, né? Fazer o teste de Tukey. Se fossem apenas 2 adoçantes, um tivesse dado média 8 e o outro 6, aí eu já saberia qual que era o indicado, né? Porque 8 gostei muito, né? Tá perto de gostei extremamente, e o 6 eu gostei moderadamente. Então a nota maior, a média maior seria o mais indicado. Mas no caso de 2, como tem 3 ou vezes mais de 3, a gente tem que fazer o teste de Tukey, tá ok? Qualquer coisa a gente tira dúvidas lá na aula. Um abraço para vocês. Isso é muito simples, tá, gente? Tem que praticar. Eu vou depois passar uns exercícios para vocês, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau.